Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jadesmar, ainda para quem ainda não me conhece, certo? Vamos estudar um pouquinho de sociologia. Na aula de hoje, nós vamos discutir sobre culturas e sociedades. A gente, quando fala de culturas, não tem como não nos remeter à nossa história, ao nosso convívio com outras pessoas, na nossa sociedade, considerando que nossa vivência nesse mundo ela é diversificada por costumes, por comportamentos que se distinguem, que se diferenciam entre si, de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade, de país para país. Então, pensar a cultura é pensar essa diversidade, é pensar essas diferenças que fazem parte e compõem a sociedade como um todo, o mundo como um todo. Então, para a gente iniciar, eu vou partilhar aqui a minha tela, certo? Então, temos aqui culturas e sociedades. Essa imagem, ela representa, né, a história, vamos dizer assim, né? E, querendo ou não, ela marca aí a história de nossos antepassados, seja como forma de trabalho, seja como forma de convívio, mas ela tem essa representatividade. Então, para que a gente possa pensar a questão da cultura, vamos pensar sobre três aspectos, certo? Cultura, é, trazendo algumas definições, que é a cultura como senso comum, que é aquela forma de pensar a cultura de imediato, pelo que nós conhecemos a partir do nosso convívio e da nossa pré-compreensão de mundo, e também como representação da sociedade, né? Como fundação daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós transformamos. E também a cultura como um significado antropológico. E aí a gente vai ver, né, de uma forma já mais crítica e reflexiva, como pensar a questão da cultura. Tranquilo? Vamos lá? Então, no primeiro aspecto, a cultura como senso comum. Eu acredito que todo mundo já cometeu aquele erro, né, da imediatez, né, de se precipitar em julgar alguma coisa, né, de pensar e acabar atribuindo conceitos, opiniões sobre determinadas coisas, sobre determinadas pessoas, sobre determinados comportamentos, né? Do mesmo jeito acontece com a cultura. Quando nós nos lidamos com pessoas que se comportam diferentemente da gente, nosso primeiro passo é julgar, né? Porque é diferente. Então, pensar assim é pensar a partir de um ponto de vista do senso comum. Quando utilizamos essa forma de definição, estamos nos referindo a pessoas que não tiveram acesso a determinadas informações e saberes durante a sua vida, saberes que podemos julgar como mais sofisticados. Assim, estamos nos referindo e criticando o tipo de educação que essas pessoas receberam durante a sua vida. Ou, colocando a questão de outra forma, estamos afirmando que essas pessoas não tiveram educação. Então, pensar a cultura por esse ponto de vista, né, se precipitar demais, é atribuir a questão cultural a conhecimento, conhecimento que é adquirido a partir de estudo, e não é. Né? A gente sabe que a cultura ela não se estrutura dessa forma. A questão de estudos, de conhecimento, é um outro patamar, né, que pode também estar ligado à questão cultural, mas não podemos resumir demasiadamente o conceito de cultura a um grau de escolaridade. Não é bem assim que funciona. Atribuímos muitas vezes a esse conceito, né, porque nós, como eu disse, nós nos precipitamos e pensamos o conceito de cultura a partir de um ponto de vista do senso comum. Né? E por isso que é tão comum. Né? E é por isso também que a gente comete essa gafe.
Então, esse tipo de avaliação sobre aquelas pessoas que julgamos como sem cultura leva em conta, evidentemente, o que podemos chamar de falta de acesso à educação formal. Se a falta de escolaridade, se a falta de uma educação formal transformar uma pessoa em não uma pessoa que não tem cultura, nós estamos aí resumindo demais o conceito de cultura. Ora, cada comunidade desenvolve os seus costumes. A gente pode dizer que os povos indígenas, eles têm as suas habilidades culturais que são diferentes das nossas, e nem por isso eles têm um grau de escolaridade como nós temos, a partir da prática de ir à escola, a partir dos costumes que nós desenvolvemos, né? Eles têm a educação deles, de uma forma diferente. Quando eu falo essas comunidades indígenas, também eu estou falando aquelas bem raízes mesmo, né, que vivem na Amazônia, né, porque nós sabemos também que existem comunidades indígenas, né, que começam a ser inserido nesse contexto, né, de mistura cultural e acabam trazendo para nós, né, costumes que não sabíamos, assim como levam para as suas comunidades outras formas de aprendizado. Mas eu me refiro à questão cultural naquelas comunidades raízes, as quais nós poderíamos diferenciar culturalmente falando a partir dos seus costumes e a partir, né, daquilo que eles têm de diferente para ensinar. Então, que podemos dizer que não são pessoas que desenvolvem uma cultura? Não, de forma alguma, né? Tem uma cultura inserida ali, que é passada de geração em geração e que é importante para eles, que é importante, né, para a antropologia, para a sociologia como um todo. Então, veja essa diferença de pensar a cultura como ela realmente é e como é pensar a cultura de uma forma imediata, a partir do senso comum. Diante disso, nós temos aí a cultura, né, como um termo para classificar os indivíduos, as pessoas com as mesmas afinidades e até grupos inteiros, de forma generalizante. Né? Por exemplo, a população de João Pessoa, ela tem uma forma de se identificar culturalmente falando. A população de Goianinha, no Rio Grande do Norte, tem uma forma diferente de se identificar culturalmente falando, porque desenvolvem costumes. Comunidades indígenas, quilombolas, têm uma forma diferente de se organizarem culturalmente falando, porque desenvolvem costumes, hábitos que são diferentes. Outros países por aí desenvolvem culturas que são diferentes da sociedade brasileira. Então, vai havendo essa diferenciação, né? Essa mistura, né, de comportamentos, de culturas, e a gente vai vendo que existem muitas formas culturais em comunidades distintas. Um exemplo disso seria uma pessoa nascida em São Paulo ou no Rio de Janeiro se referir aos nordestinos como pessoas que não têm cultura ou que são todos analfabetos, né? Essa é uma forma de pensar a cultura do senso comum para quem não conhece. A gente sabe que há essa prática, né, por muitos, né, e aí a gente entra a questão do preconceito, né, do falar a partir, né, de forma imediata, né, do pré-julgamento que se faz a partir do não conhecimento de costumes e hábitos de uma determinada região. Né? Então, pensar dessa forma, né, taxar os nordestinos como não culturais, como analfabetos, é entrar nesse campo aí de forma errônea. Tranquilo? Vamos lá? O segundo aspecto da cultura é a representação da realidade. A cultura
Aqui vem do termo de origem, tem um termo de origem latina, é um termo de origem latina, e que tem ligação com o verbo cultivar, no sentido de ser um meio de se buscar o crescimento. Daí, por exemplo, a palavra agricultura, né? Cultura compreendia então tudo aquilo que o indivíduo deveria adquirir para se tornar uma pessoa moral e intelectual, no sentido mais pleno possível. A gente pode pensar a cultura como uma representação da realidade, né, como os hábitos, os comportamentos que se identificam de região para região. Como eu citei ainda há pouco, a população de João Pessoa, a população de Goianinha, que desenvolve seus hábitos, que desenvolve seus costumes. Então, eles representam aquele lugar. Há uma representatividade inserida, né, que destaca um grupo como ele é, a forma de viver como ele é. Então, o ato do ser humano de transformar a natureza pode ser entendido como uma primeira definição de cultura. Afinal, os homens e as mulheres são diferentes dos animais, pois eles são inventores do mundo. Nós sabemos que nós, enquanto pessoas, seres humanos, nós nos diferenciamos de outras espécies dos animais, porque nós somos racionais. Uma vez sendo racionais, nós modificamos o nosso meio, né, a partir do desenvolvimento de questões culturais, de hábitos. Desenvolvemos a agricultura, nós criamos animais que servem para a alimentação também, né? Nós construímos casas, nós criamos objetos, nós temos o hábito de ir para a escola, de ir para a igreja, de almoçar em família. Então, são formas que nós vamos encontrando e vamos nos moldando, né, e construindo a questão cultural. Os seres humanos são os únicos que não se submeteram totalmente à natureza, mas sim a transformam. Nós nascemos e somos e fomos lançados a um campo natural, né? Se a gente for pensar as primeiras sociedades, as sociedades primitivas, elas foram lançadas à natureza, mas não viveram somente em função dela, começaram a transformá-la, né? Começaram a construir e modificar esse habitat que era natural, né? Foi construído casa, né? Foram desenvolvidos utensílios, objetos para facilitar a vida, para que também se pudesse defender de outras espécies de animais, e assim sucessivamente. O homem transforma essa natureza a qual ele foi lançado um dia. E é por isso que ele se destaca nessa relação. Assim, cultura, portanto, pode ser definida por oposição à natureza. Trata-se da intervenção que o homem fez, utilizando sua capacidade intelectual, sua criatividade, no mundo natural que se encontrava ao seu redor. Então, pensar a cultura como representação da realidade é pensar essa oposição cultural que há entre o homem e a natureza. Ele se afasta do mundo natural? Não, ele não se afasta, está inserido nela, né? Porém, a transformação dessa natureza para moldá-la às necessidades humanas, né? Então, ele não se afasta, porque ele não sai, mas, ao mesmo tempo, quando há transformação, né, ele vive como se fosse no mundo paralelo, ali, buscando essa experiência, né, a partir dessa prática transformadora que o próprio homem faz com a natureza. Segundo o antropólogo Dennis Cush, os instintos humanos foram sendo substituídos de forma progressiva pela cultura.
Então, é como se fossem moldados pela experiência humana de transformar a natureza para acomodá-la às necessidades humanas. Então, a substituição de instintos por comportamentos que são construídos, que são criados. Né? Podemos dizer, por exemplo, o casamento, né? o fato de morar em família, mas o homem não nasceu assim, isso não é natural, isso é cultural. O homem desenvolve esses hábitos. O fato de sentar à mesa para almoçar, para tomar café, para jantar, né, são questões habituais, comportamentais, culturais, né, desenvolvidas pelo próprio homem para se adequar ali às suas necessidades, suas vontades, seus desejos. Né? Aqui nós temos essas três imagens, né, justamente para exemplificar exatamente isso que eu acabei de falar. Né? Nós vemos aí, né, uma refeição ela sendo exposta no chão, né? Não tem mesa. Sentar à mesa, como eu disse, é uma questão cultural, não é natural. Né? O fato de se alimentar é, sim, natural, mas se alimentar na mesa não é natural, é criado pelo homem. Né? Assim também como se alimentar de insetos, né? Algumas regiões da Ásia, eles comem os insetos, faz parte do cardápio deles, e isso para nós é algo estranho, né? Porque é a cultura deles, não é a nossa, então há uma diversidade cultural. Também pensar, né, por exemplo, na buchada de bode, que para nós brasileiros é uma comida que faz parte, né, do cardápio nordestino. Talvez para eles pareça estranho, né, pensar em comer a buchada do bode. Então, percebam que há essa diferenciação. Percebam que há essas mudanças de hábitos, essas mudanças de costumes. E isso é normal, porque cada comunidade vai desenvolvendo, vai se habituando, vai se moldando aos seus interesses, aos seus desejos, às suas vontades. Tranquilo, pessoal? Ainda falta o último aspecto de pensar, para pensarmos a cultura, que é o significado antropológico. E aqui a gente tem a cultura como um conjunto de regras, que nos diz como o mundo pode e deve ser classificado. A antropologia é o estudo das culturas humanas, em suas diversidades históricas e geográficas. Né? A antropologia ela vai buscar entender essa diversidade cultural, essa forma desse mundo tão diverso, tão diferente, que se molda, que se acomoda às necessidades do homem em determinadas regiões, em determinadas comunidades. Né? E aí a gente entra naquela questão. Os costumes brasileiros não são os costumes dos europeus, não são os costumes dos povos que vivem lá na Ásia, dos povos africanos, não são diferentes. E a antropologia ela quer entender essa diferenciação. Né? A antropologia nos permitiu descobrir que aquilo que pensávamos ser natural em nós mesmos é, na verdade, cultural. Ou seja, ficamos perplexos e conscientes de que o menor de nossos comportamentos, gestos, mímicas, posturas, reações afetivas não tem realmente nada de natural. Então, a antropologia nos ajudou a entender que muitos dos comportamentos que nós acreditávamos ser natural não era cultural, ou seja, era criado, desenvolvido pelo homem. O ato de cumprimentarmos, o ato de ir para a escola e sentar e assistir uma aula, o fato de desenvolver ali uma organização política onde há representantes e há representados, né? São questões culturais para manter a ordem, para manter a organização. Né? E
na nossa casa, bem perto de nós. O fato do pai exercer ali uma representação hierárquica e os filhos obedecerem a ele, né? Então, tudo isso é uma questão cultural, que é passada de geração em geração, e essa forma de viver, ela vai se moldando, se adaptando a partir das necessidades humanas. Enfim, a antropologia nos diz que o conhecimento de nossa cultura passa inevitavelmente pelo conhecimento de outras culturas. E devemos especialmente reconhecer que somos uma cultura possível entre tantas outras, mas não a única. Não existe apenas uma única cultura, existe várias, né? Existem várias formas culturais que vão tendo origem em determinadas regiões, em determinadas comunidades, a partir da forma como aquele grupo acha que é correto agir, acha que é correto se comportar. Então, não existe uma cultura, existem culturas, existem várias culturas, né? Cultura, portanto, é um mapa, é um receituário, um código através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas. Roberto da Mata. Então, eu poderia dizer, né, nós podemos pensar que, por exemplo, aqui no Brasil, nós nos cumprimentamos com um aperto de mão, com um abraço, um beijo no rosto. Na Itália, né, eles dão um beijo no rosto. Né? Tem regiões que as pessoas se cumprimentam com um beijo na boca, e isso é normal. Né? Nós comemos carne de vaca, de boi, e isso é normal, mas para os indianos isso não é nada de normal, porque a vaca é um animal sagrado que não pode ser alimento para o humano. Né? Eles comem carne de cachorro, e isso é normal para eles, mas para nós não é normal. Então a gente vai vendo essa diferenciação cultural que acontece no mundo. Tranquilo, pessoal? Então, são essas as reflexões sobre cultura, as primeiras reflexões. É a parte 1 dessa aula de cultura. Daqui a pouco nós iremos refletir um pouco mais sobre esse mesmo tema na nossa aula parte 2. E eu aguardo vocês por lá. Tranquilo? Esses são minhas redes sociais, o meu Instagram, Jadesmar Filhos. Se tiver interesse, dá uma passada por lá. Se quiser, pode me seguir e a gente vai mantendo esse contato. Se quiser também, pode se inscrever no meu canal do YouTube, Professor Jadesmar Figueiredo, onde tem várias aulas de filosofia, de sociologia, e você pode também participar de outros temas bem interessantes, e a gente vai se vendo por lá, tá certo? Um abraço em cada um de vocês e até logo logo. Tchau.